honor estar acá con ustedes. Gostaria de agradecer mucho a Siga, a Adi por la invitación. Yo voy a hablar en portuñol y peço a ustedes desculpa por mi limitación de la lengua española. Entonces, mi ponencia nesta mañana será baseada no último livro que publiquei, que se chama En Oeste, la Tierra, el Cielo, la expansión de la frontera agrícola en lo Brasil Central. E grande parte deste objetivo deste trabalho foi lidar com um conceito que por muitas vezes esteve presente nas origens da historiografia brasileira, sobretudo no início do século XX. Um conjunto de historiadores ha trabalhado com esse conceito, muitos deles relacionados com uma herança norte-americana do conceito de Turner, Frederick Jackson Turner, e seu conceito de fronteira. E eu gostaria de falar um pouco desta herança na historiografia brasileira. Um desses elementos principais foi a discussão, sobretudo por uma historiografia relacionada ao estado de São Paulo, no Brasil. Este era o estado mais poderoso e durante o início do século XX havia uma necessidade de uma construção identitária da sociedade paulista. E parte desta concepção paulista de identidade se fazia muito a necessidade de uma construção de alguns atores, alguns personagens que para aquela identidade era fundamental. Então, buscaram na figura do pioneiro, o bandeirante, a pessoa que havia, a partir do estado de São Paulo, iniciado um processo de expansão e de reconhecimento das fronteiras interiores do país, e ao mesmo tempo foram, de certa forma, responsáveis durante um período histórico na reconstrução territorial do Brasil, sobretudo na relação entre Portugal e Espanha por esses territórios interiores. Então, a historiografia de São Paulo utilizaram muito a figura do bandeirante e durante o final do século XIX, início do século XX, toda uma historiografia construíram baseado, fundamentado nessa necessidade de construir, de identificar-se com essa figura do bandeirante e com a identidade paulista. E alguns movimentos mais nacionalistas de São Paulo, por exemplo, tentaram, inclusive, romper-se, separar-se do restante do Brasil, justamente por essa busca identitária, sobretudo nas décadas de 20 e de 30, em 1920 e 1930, em que esses movimentos eram mais fortes em São Paulo. Então, esta historiografia de fronteira esteve muito relacionada à figura do pioneiro. E alguns historiadores, como por exemplo Capistrano de Abreu, que trabalhou muito com a figura do bandeirante, outros paulistas de tradição também utilizaram muito isto. Eu gostaria de mencionar, por exemplo, um artigo que eu publiquei na revista Fronteiras, 2017, com o professor Sterling Evans, da Universidade de Oklahoma, em que nós discutimos a construção do território a partir de toda esta historiografia. No entanto, alguns outros historiadores se fundamentaram muito mais na figura, nos referenciais de Frederick Jackson Turner, e que para nós são referências mais contundentes na utilização desse conceito. E eu gostaria de mencionar, por exemplo, para mim, o principal historiador brasileiro, de Sérgio Buarque de Holanda, a trabalhar a utilizar esse conceito em algumas de suas obras, mencionando, por exemplo, a relação entre a costa leste e a conquista do território oeste.
E algumas das suas obras são significantes, são talvez as principais referências, como Caminhos e Fronteiras, Monções e o Oeste. La Fronteira Oeste. Eu me esqueci de nome agora. Porém, essas três obras são fundamentais. E no meu trabalho, a questão central da discussão que havia discutido em meu livro foi como que este conceito de fronteira esteve presente, sobretudo, num processo histórico chamado de Marcha para o Oeste, que foi um movimento criado no governo do presidente Getúlio Vargas durante um período nacionalista autoritário, antes da Segunda Guerra Mundial e durante todo o processo da Segunda Guerra Mundial, que era esse processo de expansão demográfica e de conquista territorial da fronteira oeste do Brasil Central, sobretudo. En el lateral tiene un botón. Eu acho que não está aqui. É porque estava mais tarde. Então, eu gostaria um pouco de falar sobre essa fronteira do Brasil Central, todo esse processo histórico de conquista de relação entre esta região. Então, meu trabalho foi diretamente ligado ao estado de Goiás, que, como podem ver, é a coração central do país. No início, até 1980, o estado tinha essa formação de amarilla e azul, e os caminhos e as conexões para esta região do Brasil Central eram muito difíceis. Para muitos historiadores era mais fácil chegar até a Amazônia por meio dos rios do que no Brasil Central, que vocês teriam que usar mulas e chegar até o planalto central do Brasil. O processo de ocupação dessa fronteira ela ocorreu sobretudo no final do século XVII, na expansão da fronteira da mineradora, e no século XVIII. Já existiam algumas dessas expedições, sobretudo direcionadas pelo estado de São Paulo, em que os bandeirantes utilizavam esses caminhos para a busca, sobretudo, do apresamento indígena, para escravizá-los e torná-los em mão de obra. Então, existia um enfrentamento entre os bandeirantes e as comunidades indígenas do Brasil Central, até que no século XVIII há a descoberta de ouro, de mineração, e começa um processo de ocupação desta região. E neste mapa nós podemos ver esses povoamentos em preto, em negro, eram os povoados, as formações urbanas do século XVIII e século XIX. Eu trabalhei durante o meu estudo muito com esta zona de floresta, de bosque, porque foi nessa floresta de bosque que durante o século XX o processo de expansão da fronteira agrícola ha iniciado. Isto é interessante falar porque ontem estive aqui numa ponência sobre o Cerrado e, portanto, essa região hoje ela faz parte de um processo, de uma área, de um ecossistema conhecido como Cerrado, que é a grande fronteira agrícola do Brasil e uma das mais importantes do mundo na produção de commodities. E este mapa nos mostra o processo de expansão e que é interessante é que os caminhos contornavam a parte norte desse bosque e que foi justamente nesse processo que durante a década de 1940 o governo de Goiás ha donado para o governo federal
esta região de bosque para que fosse construída a colônia agrícola nacional. Então, nós temos, portanto, dois tipos de fronteiras se constituindo. Uma fronteira mais de mineração, século XVIII, até final do século XVIII. Uma fronteira que vai se construir posteriormente, que é a fronteira do gado, no século XIX, e que são essas fronteiras que se consolidam, que estavam se consolidadas. E no século XX inicia uma terceira fase, que seria a fronteira agrícola. A agricultura era uma atividade desconsiderada naquela região por dois motivos principais em termos de ecossistema. E nesse momento que meu trabalho se aproximou com a história ambiental. Era um trabalho originalmente na história social, em que eu buscava compreender todo esse processo de ocupação, os grupos que haviam migrado para o Brasil Central, as histórias de vida desses grupos. No entanto, nos documentos me chamavam muita atenção a necessidade de compreender esse ecossistema, de compreender os elementos naturais, os recursos naturais e todos os bens naturais envolvidos nesse processo histórico. E um dos primeiros elementos foi a identificação de que todos esses documentos diziam em los bosques de San Patricio será construída a primeira experiência de uma colonização agrícola no Brasil Central. E todos esses documentos da marcha que estavam relacionados à política nacional da marcha para o oeste identificavam nesse processo, um processo histórico, um uso muito ideológico dessa região de floresta, e com uma nova concepção, uma nova construção de um novo elemento histórico distinto, que era a utilização de uma palavra que naquele momento soava simbolicamente, que era a palavra oeste. Toda a historiografia brasileira, até o Estado Novo, até aqui do governo Vargas, quando se fazia referência às regiões interioranas do país, utilizava-se a expressão sertão. Sertão, que vem do português deserto, desertão, o grande deserto. Deserto no sentido não apenas da paisagem, mas sobretudo da ausência de populações, desconsiderando, portanto, as populações indígenas, as populações nativas, e portanto, o sertão era uma concepção eurocêntrica de uma visão de que existia um local, um lugar, uma localização que carecia da civilização. Então, mas sempre a palavra sertão estava sempre associada a algo muito negativo. Um lugar de violência, um lugar inóspito, um lugar não civilizado. E, portanto, o que se percebe, grande parte do meu trabalho foi identificar como que eles vão fazer esse cambiamento ideológico. Ao invés de marcha para o sertão, marcha para o oeste. E o que é interessante perceber como que essas categorias vão aparecendo no texto. Esta imagem é interessante, que eu queria só, é uma viagem do século XIX, um registro em que os caminhos, esse era o rio Tocantins em Goiás, em estado de Tocantins hoje, e todos os caminhos para a conquista dessa região passavam pelos rios. O rio era o elemento de integração desta região. No entanto, como chegar ao Planalto se os caminhos dos rios levam para outras regiões? Então, era uma atividade extremamente difícil na conquista e do povoamento do Planalto Central do país. Outra questão importante é nessa descrição da história ambiental, é que além de a característica muito particular do primeiro processo de expansão da fronteira agrícola foi direcionada aos bosques. Porém, esse bosque, como o mapa anterior havia mostrado, era um núcleo, era uma pequena isla rodeada
por uma grande vegetação que eram as savanas tropicais brasileiras, o cerrado. Né? O cerrado, que este é um trabalho de um botânico, de um cientista dinamarquês, que construiu o primeiro estudo sobre cerrado no final do século XIX, e é uma grande referência, não apenas porque descreve essas paisagens, mas todas as relações ecológicas e ambientais relacionadas a esta vegetação. Então, o que também me chamava muita atenção era qual o papel, qual a importância desse bosque natural em toda essa dinâmica de expansão da fronteira agrícola para o Brasil Central. Qual a importância que a ocupação dessa área de floresta está relacionada com toda a ocupação do cerrado brasileiro e de áreas que não eram naquele tempo relacionadas à expansão da agricultura. Como eu disse, todas essas áreas de bosque elas eram muito importantes para todos os processos da expansão da ganaderia. Porque nas savanas tropicais, ao invés da agricultura, utilizava-se muito mais a atividade de uma fronteira de ganaderia, ao invés de uma fronteira agrícola. E uma obra que para mim foi uma grande referência, eu mencionei um grupo de historiadores, de pensadores, que trabalharam com esse conceito de expansão da fronteira, de uma historiografia relacionada à figura do bandeirante. No entanto, para mim, a grande descoberta historiográfica foi quando eu tive contato com uma obra que para muitos era uma obra considerada menor, inferior, porque havia sido escrito, sobretudo depois, no final do governo autoritário de Getúlio Vargas. Este ideólogo, este estudioso das humanidades, e a sua obra foi desprezada pela historiografia mais tradicional. Mas para mim essa obra era fundamental pelo conteúdo muito mais ideológico e simbólico do que pelo seu conteúdo científico, acadêmico. Esta obra era Marcha para o Oeste, de seu autor Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo era um paulista e ele havia participado na década de 1920 de um movimento de intelectuais no estado de São Paulo que chamado-se de Semana de Arte Moderna, Semana Nacional de Arte Moderna, que era um movimento cultural, intelectual, que envolvia artistas plásticos, escritores e uma série de intelectuais que buscavam um certo rompimento com a influência europeia e uma busca por uma identidade nacional própria. Cassiano Ricardo faz parte desse grupo e durante o estado autoritário de Vargas, que num certo momento se aproximava muito, sobretudo no final no final da década de 30, no início do seu mandato, se aproximava muito dos governos nazistas e fascistas europeus. E por isso, muito dessa resistência à historiografia produzida por Cassiano Ricardo. Mas esta obra é muito importante porque ela apresenta a figura do bandeirante. Ele cria uma história brasileira, toda ela baseada na figura desse personagem. E segundo Cassiano Ricardo, todos nós, segundo ele, todos os brasileiros que decidissem marchar para o interland brasileiro, para o oeste, estavam cumprindo um papel histórico como os pioneiros bandeirantes haviam feito desde o século XVI, buscando conquistar o território nacional. Esta obra é interessante, a utilização simbólica disso, e depois nós podemos comentar mais sobre isso. É interessante como que Cassiano Ricardo vai utilizar alguns personagens na busca por dizer o espírito bandeirante que existia desde o século XVI não morreu
mas está presente ainda hoje na sociedade brasileira. Ele busca alguns caracteres, alguns personagens. Um deles é o Marechal Cândido Rondon, considerado por ele como o bandeirante do século XX, porque ele tinha feito um papel fundamental na pacificação das comunidades indígenas e na conquista desses territórios de forma pacífica e, portanto, ele construía tinha um construto simbólico relacionando Rondon ao novo bandeirante. E interessante que eu achei outros documentos em que existia uma revista publicada pelo Estado Novo, e nessa revista Cassiano Ricardo era um dos grandes articulistas, e ele utiliza um texto, ele coloca Roosevelt, que visitava o Brasil no início do século XX, justamente com o Marechal Cândido Rondon. Ele colocava, não apenas esse espírito está presente no Brasil, mas a própria expansão da fronteira americana, a conquista do oeste americano. E Roosevelt como um personagem desse elemento, dessa experiência bandeirante, como um aventureiro, um desbravador, um caçador, que também havia sido um presidente, ele utiliza isso como seus elementos simbólicos. E durante um período que eu passei como professor visitante na Universidade da Califórnia em Los Angeles, eu tive acesso a um conjunto de documentos que para mim foram fundamentais para formar essa concepção da relação entre a expansão para o oeste do Brasil e a comparação, a utilização do conceito de fronteira e como que isso não era apenas algo que nascia no próprio país, mas era algo que também estava presente na literatura e na interpretação feita dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Esta é uma publicação na revista Times de 1947, onde eles identificavam que a população brasileira estava toda ela localizada até aquele momento 90% na costa, e que um grande processo de expansão da fronteira para o Brasil Central havia se iniciado, como os movimentos que haviam ocorrido nos Estados Unidos 100 anos antes. E era interessante, usavam toda uma categoria simbólica, comparando os pioneiros e todos esses processos. E o que para mim foi mais importante, eu estava no departamento de geografia da UCLA, e foi encontrar um conjunto de documentos históricos e que associavam a produção histórica geográfica do Brasil com algumas universidades estrangeiras que também naquele momento faziam esse tipo de investigação. Eu destaco o trabalho, por exemplo, de Leo Waigel. Waigel era um geógrafo alemão que trabalhava com geografia agrária na Alemanha, e ele teve que fugir da Alemanha porque ele é casado, a sua esposa era judia. Então ele foi para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos foi recebido por outro geógrafo importante, que era Isaiah Bauman, cuja influência geográfica em termos da discussão com o território, ele construiu o conceito de frente pioneira, frente pioneira. E Leo Waigel depois foi para Wisconsin. E o que acontecia nessa conexão Brasil e Estados Unidos era que nesse momento também, na década de 30 e 40, formava-se o Instituto Brasileiro Estatístico e Geográfico, o Conselho Nacional de Geografia, e buscava se institucionalizar e, para tanto, indicava alguns de seus membros para fazer maestria e doutorado nos Estados Unidos. E parte desse grupo destaca a figura de Esperidião Faisal, que vai trabalhar tanto com Waigel em Wisconsin e depois com Preston James em Syracuse. E todos esses trabalhos foram fundamentais porque, juntando a instituição brasileira e também outras geografias americanas, construíram um processo importante de identificar as transformações da fronteira que eu gostaria de identificar aqui. O trabalho de Waigel foi fundamental dentro dessa demarcação onde ocorriam as frentes pioneiras do Brasil na década de 40. Ele vem como convidado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, durante 1946 até 1950. Em 1950 ele retorna para os Estados Unidos e morre no ano seguinte. Então, mas ele fez um trabalho importante porque
segundo Weibel, o que interessava ele era identificar no Brasil, da primeira metade do século XX, os locais de expansão da fronteira. Então ele havia identificado, por exemplo, que no século XIX a expansão da fronteira estava muito mais ocupava as zonas florestais de Mata Atlântica na costa brasileira e posteriormente começa um processo de expansão para o oeste de São Paulo até o século XIX. E no século XX, uma nova frente de expansão acontecia no oeste do Paraná, noroeste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Goiás. Além de uma região também entre Bahia e Espírito Santo. Ele identificava esses processos de expansão da fronteira, e uma coisa que era muito interessante nesse processo de fronteira que me levou muita história ambiental. O que existia em comum entre essas áreas? Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Eram áreas de floresta, eram áreas florestadas, áreas de florestas tropicais, e que existia um conceito muito interessante. Esse é um documento também que foi feito produzido por Weibel e todo o IBGE, com a presença de geógrafos estrangeiros, que era para identificar a nova capital do Brasil, que era Brasília, e, portanto, a relação daquela ocupação na área florestada foi fundamental para a demarcação, dizendo, aqui já há uma expansão de uma colonização agrícola fundamental para o abastecimento e o desenvolvimento da nova capital do Brasil Central. Esse estudo, houve o mapeamento dessas zonas de floresta, e o Faisal participou junto com o Weibel, e Preston James, que foi outro geógrafo, ele inclusive foi presidente da Associação Americana de Geografia, e ele fez um estudo dos processos de expansão da fronteira e a destruição das florestas tropicais. E é interessante, e eu já sempre falo isso com o Rogério, que o Mato Grosso de Goiás, que é a região que eu estudei, ela é muito mais próxima da história da Mata Atlântica do que da história do Cerrado. Esse é um artigo que eu estou finalizando com o professor Stephen Bell, da Universidade UCLA, que a nossa tese é que a ocupação, hoje essa área está demarcada dentro do bioma cerrado. No entanto, naquele tempo não existia bioma, nem essa demarcação de biomas, e portanto era uma floresta tropical, era um conceito muito mais utilizado de descrição de vegetação e mapas de ecossistemas, e não como biomas. E toda a história do processo de expansão da fronteira segue as áreas florestais, que é uma questão muito interessante de se perceber. E quando comparamos o mapa de Weibel com o mapa de Preston James, existem umas similaridades no mesmo processo de ocupação. E eu queria também eu aproveitei para fazer também uma comparação com os trabalhos mais importantes e inaugurais da história ambiental do Brasil, que é o trabalho de Warren Dean, With Brothers in Firebrands, em que o Warren Dean apresenta um mapa da Mata Atlântica, e, no entanto, ele cita essa parte sul de Goiás, e quando você observa toda essa região do Mato Grosso de Goiás, que havia sido totalmente destruída até a década de 50 por todo o processo de expansão da fronteira agrícola, não havia sido considerada. E, portanto, era algo que, como historiador ambiental, me chamava a atenção. Por que esta região não foi considerada, sendo que nos documentos mais antigos existia essa grande floresta? Simplesmente porque ela desapareceu ou porque ela foi incluída pelo bioma cerrado? Então, esses eram um dos sentidos. Esta é uma foto de um geógrafo também, Stephen Bell, que na década de 50 visitava a região de Mato Grosso de Goiás. E é uma foto, eu estou acabando meu tempo, vou correr. Sim. E eu gostaria de terminar com uma questão muito simbólica, que eu termino também o meu livro. Um elemento histórico significativo dentro dessa construção da figura de los bandeirantes foi a história do primeiro administrador dessa colônia agrícola nacional, que era um agrônomo, um engenheiro agrônomo, por nome Bernardo Sayão. Sayão foi indicado por Getúlio Vargas. Ele havia formado no sul do Brasil,
e ele foi indicado para ser o primeiro presidente, o coordenador, administrador da Colônia Agrícola Nacional. Ele fica na década de 40 até 1950, depois ele deixa a região e vai administrar algumas fazendas de café no sudeste do Brasil, retorna a Goiás eleito como vice-governador e em 1955 ele é invitado pelo presidente Juscelino Kubitschek para compor a equipe da construção da nova capital. E um dos seus cargos ele foi responsável pela construção da rodovia que conectaria a nova capital, Brasília, até a região amazônica em Belém. E isso em 1958, ele conhecia esse grande projeto de conquista territorial da fronteira, dessa conexão. E em fevereiro, dia 2 de fevereiro de 1959, durante os trabalhos, uma árvore cai sobre o seu acampamento e ele morre atingido por essa árvore. E o que me chama a atenção, e isso que me levou para a história ambiental, particularmente esse fato, trabalhando com os arquivos, eu identifiquei como que os discursos de presidentes, senadores, deputados, toda a imprensa da época consideravam Sayão como um bandeirante, um herói. E, portanto, a natureza era a inimiga do progresso, do desenvolvimento. E, portanto, eu trabalhei com todos esses discursos, dizendo como a conquista territorial da região interiorana e do Brasil Central apropriou-se da figura do desbravador, aquele que enfrenta a natureza, aquele que destrói a natureza. E, ao mesmo tempo, como que a natureza é a grande inimiga do desenvolvimento. Muito obrigado. Tenemos tiempo para una o dos preguntas.